Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam todos aí muito bem-vindos ao canal Enfermagem, a maior equipe de enfermagem do Brasil. Bom, há uns vídeos atrás que nós postamos com a Miriam, que é psicóloga, a gente estava debatendo um pouquinho aí sobre o contexto familiar, né? Sobre como é difícil às vezes quando a gente está com uma família e todo aquele sentimento, todos os gatilhos que são ativados quando tem um familiar, um ente querido nosso no hospital. E naquele dia eu já pensei, tem uma profissional que é fundamental nesse processo todo dentro do hospital e que às vezes muita gente só fica conhecendo quando acontece algum problema, na verdade. E essa profissional, e esses profissionais, na verdade, eles são os assistentes sociais que estão dentro dos hospitais aí diariamente tentando ajudar tanto a família quanto a enfermagem em todas as questões que eles podem facilitar, são grandes facilitadores para que esse contexto de internação em alta ocorra com uma certa facilidade. E, como eu conheço a Letícia, eu convidei ela e ela prontamente aí veio conversar um pouquinho com a gente para falar um pouquinho dessa vivência dela. A Letícia trabalha num grande hospital de uma rede privada, são mais de 500 leitos, atende pronto-socorro, centro cirúrgico, que eu sei da história do hospital, extremamente equipado, um hospital com grande potencial aí em São Paulo. E com um atendimento muito grande. E ela vai falar um pouquinho pra gente aí do que é a vida dela e o dia a dia e essa interação que ela tem com toda essa equipe, ok? Então, Letícia, queria te agradecer primeiro por você ter já de bate-pronto, foi muito rápido, você atendeu aí nossa solicitação. E uma coisa importante, eu falei para vocês que a gente ia gravar em lugares qualquer, que a gente não ia para o hospital e tudo, e a Letícia convidou a gente para gravar aqui na casa dela. Então eu queria agradecer muito, foi a primeira vez que a gente veio na casa de alguém gravar, hein? Imagina, obrigada a você, né, pela oportunidade de mostrar o trabalho, falar um pouco dessa realidade dentro do hospital, porque muitas vezes passa mesmo desapercebida. Obrigada. Que legal. Bom, então eu queria te perguntar o seguinte, a gente sabe a complexidade que é família e o atendimento, toda essa fragilidade que envolve a família. E você, na nossa conversa antes de gravar, você estava falando um pouquinho no seu conceito, na sua forma de pensar, sobre a centralidade na família. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é isso e o que você enxerga isso no hospital. Eu acho que é muito importante essa participação, né, da enfermagem, eu vejo como uma corresponsabilidade, né? Uhum. A enfermagem é o primeiro contato com esse doente, né? Então ele chegou no pronto-socorro, então ele chegou como? Quem trouxe esse doente? Qual é a história? Caiu como? Como foi essa queda? Olha, tem uma lesão, como que está essa lesão? Será que tem alguma coisa de maus tratos? Será que é o cuidado que não está sendo adequado? Uhum. O que está acontecendo com essa família? Quem são os cuidadores? Será que são pessoas que sabem cuidar? Então eu acho que essa responsabilidade, né, ela é em conjunto. E eu acho que é muito importante quando a enfermagem tem essa percepção, né, uhum, de ver que tem alguma coisa diferente e nos acionar. Porque aí nós vamos poder conhecer a realidade desse paciente, conhecer a realidade desse idoso, dessa família e ver quais são as problemáticas que eles enfrentam no seu dia a dia, e a gente vai para poder ajudar, auxiliar ele a trabalhar em rede. Muitas vezes a gente precisa acionar o posto de saúde, são uhum, postos de saúde que muitas vezes tem o programa Saúde da Família, o NASF, são instituições que abraçam aquele paciente também em conjunto com a gente. Na teoria, então, pelo que você está me colocando, é o seguinte, existe uma responsabilidade aí sobre a enfermagem, ou deveria existir, que ela registre ou busque informações, porque muitas vezes esse paciente está sendo admitido no pronto-socorro 2 horas da manhã. 2 horas da manhã não tem assistente social. Fica a dica aí para os hospitais, 2 horas da manhã tem que ter assistente social, por que não? E aí, esse profissional fazendo esse registro, buscando o maior número de informações, claro, sim, dependendo de cada caso, né? Viu que tem uma lesão, viu que de repente pode existir um conflito familiar, o registro nesse prontuário e o acionamento à assistência social do hospital pode aí, na verdade, deflagrar um monte de ações que você vai tomar para essa alta, inclusive, ser mais bem amparada,
e aí vai caber até uma investigação para saber se o problema é social em relação à família, por falta de cuidador, alguma coisa, e tentar auxiliá-la. Exatamente. Eu acho que é muito importante a enfermagem deixar isso documentado, né? Porque muitas vezes nós precisamos de detalhes sobre aquele atendimento. E aí, quando foi no fim de semana ou na madrugada, a gente não consegue ter essas informações porque nós profissionais não nos encontramos. Então, o nosso canal de comunicação é o prontuário. Então, eu acho que precisamos ter uma comunicação bem efetiva, né? De poder discutir os casos, a enfermagem trazer essa percepção, né, que teve no primeiro contato, que teve com a família, essa vivência é muito importante, e deixar isso em prontuário, porque é com base nisso que nós vamos poder acionar até mesmo outros órgãos, né? De repente precisa acionar o judiciário, né? Precisa acionar o CRAS, o CREAS, e aí nós precisamos ter embasamentos técnicos para fazer esse tipo de acionamento. O que a Letícia falou sobre a questão do registro, para poder documentar e tudo, e inclusive em questão jurídica. E aí, vale aqui lembrar, a gente vai ter alguns vídeos sobre isso, mas vale lembrar que a única forma que a gente tem de defender o hospital, a assistente social e quem for que prestar atendimento é o registro. Então o paciente chega numa instituição com uma determinada lesão, com uma determinada pancada, com alguma coisa, isso tem que ser devidamente registrado para que, se ocorrer posteriormente um questionamento da família, já está registrado que ele chegou naquelas condições. Isso é fundamental, sem isso a gente não tem como defender o profissional que está lá dentro. Então, quando a gente às vezes fica enchendo a paciência o tempo inteiro, e é educação continuada, e é todo mundo, e gestão falando, gente, o registro está incompleto, é exatamente para a defesa do profissional. O registro é uma coisa que não pode faltar e muitas vezes a gente subestima isso. Só vai dar importância quando é acionado aí judicialmente, muitas vezes, como infelizmente eu já vi acontecer como gestor, a pessoa chegar a perder o direito de exercer a profissão, porque não era possível provar que ele tinha efetivamente prestado o cuidado que deveria ter sido prestado. Exatamente. Bom, deixa eu aproveitar que a gente está aqui, deixa eu ver, são 8 minutos de vídeo. Dá tempo ainda para mais uma pergunta? Eu queria que você tentasse falar para a gente, Letícia, o seguinte. A comunicação no dia a dia no hospital é uma coisa complexa, né? São vários profissionais, equipe multiprofissional, e você... Não devem ser muitas assistentes sociais, mesmo com o hospital desse tamanho, deve correr de um lado para o outro, tal. Como é que você enxerga essa melhor comunicação, não só não só na admissão desse paciente, mas no dia a dia? Você sente falta de uma comunicação melhor da enfermagem, ou do médico, ou de qualquer outro tipo de profissional? Como é que a gente conseguiria melhorar isso para o seu trabalho ser ainda mais atuante? Eu acho que a comunicação interna, né, ela é muito importante nas discussões de casos. Então, eu acho que é importante, todas as vezes que houver uma situação de fragilidade, né, até que a enfermagem venha identificar aí no longo da internação, é importante estar passando para a equipe, né, a dinâmica, o dia a dia, como que é essa família, como que é esse paciente, porque eu acho que a equipe multiprofissional, ela consegue trabalhar melhor, né, com mais efetividade, né, e aí nós vamos ter a oportunidade de conhecer a realidade, né, daquele doente e tentar auxiliar a família para essa deshospitalização. E são informações que a equipe traz, né? É o fisioterapeuta, no momento que vai aspirar o doente, que percebe alguma fragilidade ou alguma falta de tato, né? Alguma falta de paciência, porque esse paciente, quando ele fica hospitalizado, a família toda adoece, né? O contexto todo adoece em conjunto. Então é preciso trabalhar essa família, é preciso às vezes trocar esse acompanhante, né? Ou esse doente fica muitos dias sozinho, em longos períodos sem nenhum acompanhante, então ele fica mais deprimido, né? Ele fica mais depressivo. Então eu acho que isso acaba também impactando na sua saúde, né?
E quando a gente tem essa comunicação efetiva, né, dos profissionais mesmo, de discussão dos casos, eu acho que tende a melhorar essa relação, né, de família e hospital, equipe e hospital. Porque muitas vezes acontecem muitas queixas das famílias pela falta de informação. Né, pela falta de informação entre as equipes, né? Ou de entrar no leito e não ler o prontuário antes, né? E aí você chega lá, tem um exame pendente e você não sabe que tem esse exame pendente, mas ele vai te perguntar. E aí você vai dizer, olha, eu já volto para a informação. Então isso é muito ruim. O que as famílias esperam, o que o doente espera é que você entre no quarto já sabendo do que está se passando, né? Quais são as fragilidades, quais são as pendências que tem. Então eu acho que é uma coisa que a gente precisa melhorar aí a nossa comunicação. Legal. Só para vocês saberem, para quem assistiu o vídeo anterior ou assistir, eu vou deixar o link aqui, de um lado ou do outro aqui em cima, e a Letícia ainda não assistiu esse vídeo. E ela falou alguns pontos exatamente daquilo que eu conversei com a Miriam, que é a psicóloga da ASF-RH, em relação E ela falou exatamente o que eu falei com a Miriam, que é a psicóloga da ASF-RH, em relação à família, quando ela adoece junto, está internada junto, e toda a ansiedade, todos os gatilhos que a família ativa ali, aquela preocupação, né? Você saber o que está acontecendo efetivamente, você ser proativo, ou seja, antes da família te perguntar, você procurar essa família para deixar tudo transparente, avisar o que está acontecendo. E a terceira coisa, que essa Letícia não falou, mas eu vou lembrar, que é o fato de você cumprir suas promessas. Ou seja, se você falou que vai voltar em 5 minutos, de repente você não sabe ali o que aconteceu ou vai buscar uma informação melhor, se você falou que vai voltar em 5 minutos, volte em 4. Porque se você voltar em 6, a família vai reclamar que você tinha falado que voltou em 5. Então, a antecipação do profissional nessa hora é fundamental para a família poder ter segurança. E o que assistente social, na minha visão, que já trabalhei como enfermeiro assistencial e como gestor e administrador, o que a assistente social faz é exatamente ajudar nessa interligação para que a gente possa controlar essa família que está sob um estresse absurdo e com medo de perder, com revolta, muitas vezes pela doença, com negação, às vezes com arrependimento de alguma coisa da vida deles, ou vários gatilhos que podem acontecer para essa família adoecer junto. A assistente social, com as informações corretas, ela ajuda a integrar tudo isso e acolher a família. Então a gente fala muito de acolhimento, mas a gente ainda tem muito para aprender e muito para fazer aí, para poder ter um amparo melhor desses familiares. Ok? Lê, queria te agradecer de novo, muito obrigado. Obrigada. Eu prometo para vocês que eu vou entrevistar a Letícia de novo em outra oportunidade. Se tudo der certo e der tempo, a gente grava mais um vídeo para vocês, ok? Obrigadão. Pessoal, então para você que gostou do vídeo, não esquece de dar o joinha, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Agora a partir de julho a gente vai subir um vídeo por dia de segunda a sexta-feira, então serão 5 vídeos por semana, e se você não tiver com o sininho ativado, você acaba perdendo algum, que com certeza vai contribuir aí que é o nosso objetivo aqui do canal, evoluir a enfermagem, valorizar a enfermagem e transformar vocês e a gente, é claro, em um profissional cada vez melhor. Perfeito? Forte abraço a todos e um bom plantão. Até mais. Até mais.